Bom, boa noite a todos. Eu vou fazer uma pequena oração para a gente se acalmar um pouco, né? Para podermos entrar na palestra em si. Senhor, Pai de amor e de misericórdia, nós te pedimos, Pai, que acalme as nossas vibrações, que acerene, tranquilize as vibrações de todos esses lares ou do trabalho, para que possamos entrar em harmonia com os nossos mentores espirituais, nossos anjos guardiães, e podermos ter uma noite tranquila para darmos início a uma semana que, se Deus quiser, também será tranquila. Ampare e proteja todos aqueles que estão doentes, para que possam receber as vibrações necessárias para as suas curas, sejam físicas ou espirituais. Eu hoje vou falar sobre uma coisa que já é até repetitivo, né? Que é sobre o autoconhecimento. Mas eu vou tentar dar um enfoque um pouquinho diferente ali, e o título é Autoconhecimento passa pela honestidade emocional. Eu tirei um pouco desse livro aqui, Estudando Sentimentos, né? Que é do espírito de Hermance Dufour, e desse daqui que é muito interessante, que é Inteligência Consciencial, que é de Alírio Cerqueira Filho, tá? Então, olha só, uma das dificuldades que nós temos na busca do autoconhecimento é a confusão que a gente faz entre o ser essencial que somos e a personalidade que estamos vivendo nesse momento, né? O ego que temos, que é o atual, né? A personalidade atual que nós estamos vivendo, ela é transitória. Ela não é, na realidade, a essência do ser que eu sou. Eu vou absorver algumas coisas dessa personalidade atual que vão fazer parte desse ser que vai ser permanente, que é o ser essencial que habita em mim. Para nós adquirirmos esse autoconhecimento, ou seja, esse autoencontro com o ser essencial que nós somos, é necessário uma educação emocional, né? Para que a gente consiga, através da educação das nossas emoções, dos nossos sentimentos, mergulharmos dentro de nós e aí sim conhecermos um pouco mais daquilo que nós vivemos, dos nossos sentimentos, das nossas emoções. Então, portanto, o autoconhecimento passa pela educação emocional. Mas para que eu tenha uma educação emocional, eu preciso ter honestidade emocional. E o que é honestidade emocional? É a maneira como eu vou interpretar os meus sentimentos e as minhas emoções, aquilo que eu estou vivendo, e assim, a partir daí, conhecendo os meus sentimentos, aquilo que eu estou vivendo internamente, eu poder, então, me educar e modificá-los ou não. Primeiro que eu tenho que entender que esse ser encarnado que está aqui, ele é composto daquele ser essencial, que é o eu, que é banhado, que ele é nutrido pelaquela centelha divina, que, na realidade, ele é permanente, ele é uma conquista relacionada a todas as minhas encarnações anteriores, onde eu adquiri virtudes. Ele, na realidade, é um somatório das virtudes que eu vou adquirindo ao longo das minhas encarnações, das minhas experiências. Ele também tem ali as grandes potencialidades que vão me dar chance para usar a ferramenta da personalidade atual e poder entrar no processo evolutivo de uma melhor maneira. Ele, na realidade, é o que há de melhor em mim. Já o ego, ele é dividido em duas características. Eu achei muito interessante no livro do Inteligência Consciencial ele falar isso.
O ego, ele tem a personalidade atual, que, por exemplo, eu não sou Eliane, eu estou Eliane, né? Então, a minha personalidade atual, e o ego tem todas as subpersonalidades que eu já vivi, das minhas outras encarnações. O ego, na realidade, ele é transitório, ele vai fazer parte da estrutura do eu, porque a partir do momento que eu vou adquirindo e vou conquistando virtudes, essas partes, né, que vão indo em mim, vão sendo acrescentadas ao eu, mas ele não é permanente, ele é transitório, ele não é o ser essencial. O ego tem uma visão muito limitada, às vezes, principalmente se ele não consegue acessar esse ser essencial que habita nele. Nesse livro, portanto, Inteligência Consciencial, ele diz que o ser essencial, que é o eu, é o nosso lado luz, é o nosso lado mais amoroso, mais virtuoso. Ele traz dentro dele todas as virtudes latentes, né? Prontas para serem utilizadas a partir do momento que a persona, que é o ego, solicitar. Elas serão desenvolvidas gradualmente nas experiências das nossas encarnações e vão sendo, então, incorporadas a esse ser essencial. Já o ego é o nosso lado sombra. Não quer dizer que o ego, por exemplo, eu sou Eliane hoje, é a minha persona, então eu só sou sombra. Não é isso, gente. Também não sou lá a rainha da cocada preta, mas também não sou só sombra. Mas o que ele diz que a nossa personalidade ela é muito mais voltada para esse lado ainda de virtudes não conquistadas, né? Ela traz, então, ele até define, o ego traz em si sentimentos que expressam a ausência de exercício de virtudes, né? E aí a gente pergunta, e é um questionamento que ele faz, qual o objetivo das encarnações? Desenvolver virtudes, desenvolver a compaixão, a fraternidade, a empatia, a compreensão, desenvolver o amor. Então, dos objetivos da encarnação é o desenvolvimento de virtudes. O outro é seguir o Código Moral das Leis, né? O Código Moral das Leis, onde nós vamos respeitar o outro, fazer ao outro o que queríamos que fizéssemos conosco e etc. E terceiro, corrigir erros anteriores. Essas são as finalidades da encarnação. Na encarnação atual, eu estou usando portanto, essa personalidade transitória, e se nós soubermos trabalhar bem com essa personalidade transitória, que é a que temos, a verdade é essa, é o que temos para hoje, é isso que está aqui, não tem jeito. Se nós soubermos trabalhar bem, buscando lá no ser essencial as virtudes latentes que nós já temos, porque todos nós temos, nós vamos ter uma grande ferramenta de evolução nas nossas mãos. O grande problema é que, na maioria das vezes, o ego, que é muito imediatista, ele abafa, ele praticamente cobre o ser essencial que nós temos. Mas, como o processo evolutivo é um processo isolado, individual, essa individualização é basicamente o trabalho interior de reforçar em nós o ser essencial, que é individual, é singular. Eu posso ser parecida com várias pessoas, mas eu sou única, certo? E é importante que nós entendamos que, quando encarnados, quando estamos nesta personalidade transitória, nós somos impelidos a fazer escolhas, é óbvio. Viver escolhas o dia inteiro, né? Nós fazemos opções, fazemos escolhas. E o ideal é que façamos escolhas conscienciais. O que são escolhas conscienciais? São escolhas feitas com a consciência.
Quando eu acesso a consciência, eu acesso o ser essencial que existe em mim. A melhor parte de mim, do meu eu, está lá na minha consciência. Quando eu preciso fazer escolhas, elas devem ser equilibradas, elas devem ser conscienciais. E isto vai dar uma melhor estrutura no meu processo de evolução. Então, dar atenção aos meus conflitos conscienciais, às minhas angústias, às minhas dores, às minhas tristezas, buscar, às vezes, a causa, que pode ser até que eu não descubra, mas, pelo menos, conseguir identificar o sentimento que eu estou vivendo, é muito importante para que eu possa ressignificá-los ou desconstruí-los, né? Nós vivemos escolhas egocêntricas o tempo todo, nós vivemos muito mais fazendo escolhas imediatistas. Nós vivemos muito pautada nos nossos sentimentos egóicos, nos nossos sentimentos do ego. E, na maioria das vezes, vamos lembrar que o ego é o nosso lado sombra. Seja na minha persona atual, na minha personalidade de hoje, como Eliane, seja no somatório de personalidades que eu já tive em outras encarnações, onde eu ali trago as ausência, quer dizer, características e de personalidade da ausência de virtudes. Ou seja, as confusões e os problemas estão ali na persona para serem trabalhados. Então, o orgulho, ele é a ausência do exercício da humildade, né? A ansiedade é a ausência do exercício da serenidade, o egoísmo é a ausência da virtude do altruísmo, a inveja é a manutenção da mediocridade, a manifestação da mediocridade, a ausência da virtude de reconhecer o valor do outro. O problema é que essa personalidade transitória, ela sempre acaba abafando o ser essencial e fala mais alto. Alguns desses sentimentos são tão comuns entre nós, no nosso dia a dia, mas que a gente acha que a gente não tem. Nessa pandemia, eu descobri o quanto que eu sou invejosa, porque eu ficava vendo tanto, a gente ficava na frente do computador e acabava vendo muita coisa de rede social, né? E aí eu descobri o quanto eu sou invejosa, fiquei até com uma certa vergonha de mim mesma. Mas vamos lá, sentimentos muito comuns, arrogância, inveja, orgulho, que a gente interpreta de outra forma. A maioria de nós acha que isso não tem essas características na sua personalidade atual. E aí eu pergunto a vocês, como é que vocês sentem o mérito alheio? Como é que vocês sentem o sucesso ou uma conquista, por menor que seja, de uma outra pessoa? Muitas vezes a gente dá uma força, né? Diz, que legal, mas sempre tem aquela vírgula e um comentário, que às vezes a gente acha que é construtivo, mas muitas vezes é aquele comentário venenoso, né? Vamos lá. Mas alguém passa ou ganha uma promoção ou consegue um trabalho e a gente bota a famosa vírgula. Mas se tivesse feito mais sacrifício ou estudado mais, teria conseguido uma posição melhor. Mas se o marido ou a esposa dela não tem uma posição intelectual ou financeira à altura dela, mas este apartamento que eles compraram num bairro que eu jamais moraria, mas a mulher dele parece bem mais velha, né? Isso não vai dar certo. Logo ele vai procurar outra novinha. Tudo que eu estou falando no feminino vale para o masculino, claro. Vírgula, emagreceu, mas duvido que se mantenha assim. Ou seja, nós sempre fazemos um comentário desqualificando a conquista do outro. Isso é uma forma de inveja, sim, gente, porque eu preciso inferiorizar a conquista do outro para eu me sentir melhor, para eu dar uma respirada, para eu suportar.
Nas redes sociais, a gente vê, né, como é que nas entrelinhas dos comentários a gente é venenoso e invejoso. Quando passa alguém muito... eu antigamente fazia mais esporte, né? Tinha uma coxa bonita, outras partes do corpo também melhores, né? E aí, hoje em dia, quando eu ando com o Fernando na rua e que vem aquela menina com aquela... Ele para mim e diz assim, eu não preciso nem dizer, porque eu sei para onde você está olhando. Ele para mim, morra de inveja. E é verdade, às vezes a gente morre de inveja, né? Mas é que eu estava falando das redes sociais, né? Os comentários que a gente faz, às vezes, nas entrelinhas, né? Comentários, às vezes, venenosos. Fulana gosta de se mostrar sempre em restaurantes finos. Essa daí é muito popular, né? Cheio de amigos. Nem respeita a pandemia. Às vezes eu queria estar lá também, não respeitando pandemia nenhuma, né? Se acha o máximo. E às vezes a gente acha que isso apenas são constatações de fatos. Mas no fundo, não são. Me incomodam. Se me incomodam, é porque falam de coisas que estão dentro de mim. Isso, às vezes, é inveja, gente. Né? Às vezes, nós não interpretamos isso como inveja, mas quando eu desprezo ou faço um comentário jocoso ou um comentário desnecessário, no fundo, é um sentimento de inveja, onde eu preciso valorizar o que eu tenho e entender que a minha vida não cabe na vida do outro e nem a vida do outro cabe na história da minha vida. Eu não tenho por que invejar certos momentos, mas é difícil, é humano, é um trabalho, né, que a gente tem que fazer com a vida dos outros. A gente vive de comparações, esse é o nosso problema. Se a gente parasse de se comparar, a vida ia ser mais fácil. Por que eu sinto? Por que esse meu sentimento? Porque eu sinto inveja de uma vida que não cabe na minha história, gente. A maioria das coisas que eu vejo nos outros, que eu às vezes gostaria de ter, ou que eu acho que seria legal, eu não conseguiria viver aquela realidade, porque aquela realidade não cabe na minha história, porque eu tenho uma bagagem diferente do outro. Eu tenho um passado, e eu não estou falando passado dessa encarnação, não. Eu tenho um passado de muitas encarnações diferente do outro, né? Eu tenho propostas e projetos de vida espiritual diferentes do outro, que o meu ser consciencial, que o meu ser essencial sabe qual é, mas que o meu ego ignora. Portanto, eu vivo querendo imitar uma outra vida, que também é extremamente, às vezes, pautada em coisas egóicas, sem olhar para o meu ser essencial, para a minha consciência, né? Nós vivendo nos comparar, a vida do outro é melhor, o outro é mais inteligente, o outro é mais desenvolvido espiritualmente. A gente, às vezes, tem que entender que essa coisa de, não, fulano é mais... No mundo espírita, isso é muito comum, né? Não, fulano é muito mais evoluído espiritualmente do que eu. Às vezes, tem muita humildade que carrega um caminhão de orgulho. Então, a gente tem que entender, peraí, eu também sou, também não estou lá tão ruim assim, né? Todos nós estamos, eu não sei quantas encarnações ele teve. Então, a gente tem que entender que cada um está no seu degrau. A gente fala, o outro é mais social, é mais carismático, é mais bonito, né? Então, é sempre um sentimento, às vezes, de desvalia em relação a gente. A comparação em si é uma inveja. E o fruto dessa comparação é frustração. Porque nós somos muito competitivos, sim, o ser humano é competitivo. Eu vou fazer aqui um comentário bobo. As mulheres vão entender talvez mais do que os homens, talvez alguns homens até já tenham vivenciado isso também, mas as mulheres, com certeza. Por exemplo, eu tenho uma festa para ir, uma reunião social em que eu quero me apresentar muito bem, eu quero estar bem ali, é um evento social. E aí eu compro um lindo vestido, o vestido fica lindo em mim, eu me arrumo toda na hora de sair, eu me olho no espelho e digo, nossa, era exatamente assim que eu queria me apresentar.
Eu estou ótima, eu estou me sentindo linda, ótima, a roupa ficou bem, eu estou com uma cara boa, a maquiagem está boa, eu estou ótima. Eu piso na festa, basta eu olhar uma mulher mais arrumada, ou uma mulher arrumada, que às vezes nem está mais arrumada do que eu, para eu achar que eu já não estou tão bem assim. Ela talvez esteja pensando a mesma coisa que eu. Mas é incrível como que parece que se desmonta aquela felicidade e aquela sensação. Por quê? Porque há a famosa comparação. Eu sempre acho que o outro está melhor do que eu. Meu irmão é melhor do que eu. Meu irmão é mais amado do que eu. A outra fulana, os namorados gostam mais dela do que de mim, porque eu não estou bem. É sempre assim. Comparação, né? Parece que a gente vive dessa forma, né? Nós não podemos esquecer que quando eu acho que a vida do outro, que as coisas do outro, que as conquistas do outro, às vezes são fantásticas, eu estou testemunhando apenas um flash da vida dele. Eu estou testemunhando só um momento da vida dele, né? É como se eu olhasse uma fotografia. E nem sempre essa verdade que eu estou vendo é real, até para o outro, né? Porque é a minha interpretação daquele momento que o outro está vivendo. E o pior é que eu uso essa interpretação que eu faço para uma base de vida perfeita para mim e tento seguir. E isso não é nada perto de honestidade emocional. Muito pelo contrário. Eu passo a usar aquela interpretação que eu dou de plena felicidade que eu vi na vida do outro para mim, como se aquilo tivesse que ser a minha base e a minha pauta de seguir uma vida feliz. Portanto, a honestidade emocional me leva a interpretar melhor os meus sentimentos e me gera menos insegurança. Porque eu sei aonde eu estou pisando dentro da minha realidade. Me gera mais compreensão sobre minha capacidade, até onde eu posso ir e o que eu posso conquistar dentro daquele espaço. Me dá maior capacidade de analisar os fatos e tomar atitudes de acordo com as minhas condições espirituais, de evolução espiritual daquele momento. A honestidade emocional me ajuda a valorizar as minhas conquistas, por menor que elas sejam. Elas fazem parte e cabem na minha história de vida. Elas me ajudam a conquistar autenticidade naquele ser que eu estou buscando construir, que sou eu, o meu ser essencial. Eu passo a ter um crescimento com sabedoria, e não um crescimento atabalhoado, cheio de bate aqui com a cabeça, vai para lá, toda confusa. Não, um crescimento com sabedoria. Eu passo a ter conduta ética comigo mesmo. A ética tem que passar por mim. Eu tenho que ser ética com aquilo que eu reconheço dentro de mim e seguir o que é importante para mim, né? E isto me traz paz interior. Então, na maior parte das vezes, eu não consigo ser honesta comigo mesmo, eu não consigo analisar meus sentimentos de forma honesta. Eu vou dar um exemplo simples do que é honestidade emocional, um exemplo material, do que a honestidade traz de paz. Vamos supor, vou comprar um carro. Se eu tiver honestidade financeira comigo mesmo, qual é o carro que eu posso comprar? Qual é o dinheiro que vai estar sobrando, que não vai me fazer falta? E como eu posso quitar as dívidas? E farei isso de uma forma muito tranquila. Talvez eu só possa comprar um Fusca usado. Mas se eu não tiver honestidade financeira, eu vou ilusoriamente achar que, de repente, eu vou ganhar na loteria esportiva ou que, de repente, meu chefe vai me dar uma promoção e eu vou ganhar mais. E eu vou comprar algo que eu não vou pensando como é aquilo.
vou arrumar um bando de dívida e, provavelmente, por estar angustiada e confusa, vou fazer mais erros financeiros, empréstimos, isso e aquilo, que eu não vou conseguir resolver. É a mesma coisa. Emocionalmente, é a mesma coisa. Quando eu sou honesta comigo mesma, emocionalmente, eu dou passos que não tiram a minha paz interior. Um outro sentimento que eu não reconheço em mim é a arrogância. Esse eu tenho muito. Eu sempre acho que eu sei exatamente o que o outro tinha que fazer e que ele fez tudo errado, diferente do que eu achava que ele tinha que fazer. Isso é arrogância, talvez até um certo orgulho, porque eu sou melhor do que ele, então eu sei o que é melhor na vida dele, eu não sei nem o que é melhor na minha. Como é que eu posso saber o que é melhor na vida do outro? Eu não posso esquecer que cada um age dentro das suas condições. Muito provavelmente eu, na mesma situação que o outro, estaria fazendo coisas piores, muito piores. Mas eu critico e boto o dedo na cara do outro. Já fiz muito isso. Deus queira que eu faça menos a partir de agora, né? Mas cada um age dentro das suas condições psíquicas, espirituais e intelectuais. Cada um de nós é diferente, a bagagem é diferente, as injunções da vida de cada um que vai jogá-lo neste caminho ou no outro é diferente das minhas, mas eu me justifico sempre. Não, isso não é orgulho, isso é experiência de vida. Experiência não, porque quanto mais experiência de vida que a gente tem e compreensão e compaixão, a gente respeita as opções do outro de caminhar. O ciúme também é um outro sentimento que a gente acha que a gente nunca tem. Mas por que eu sinto ciúmes? Por que eu me envolvo em paixões tão desastrosas? Por que as minhas relações não dão certo? Porque eles sempre escolhem os outros e não a mim. Eu sou tão boa, por que não? E aí a gente começa a perguntar, primeiro, de uma forma simples, a minha incapacidade de me relacionar. Às vezes, nós somos muito arrogantes, no sentido de ter o poder da relação e querer o poder da relação. A falta de habilidade de conviver é um grande problema. Mas o que é mais importante do que isso, porque isso qualquer psicóloga num divã ia dizer para você, mas do ponto de vista espiritual, o que é importante? Qual o valor deste companheiro, olhando com honestidade emocional, qual o valor deste companheiro na minha vida? Quais as dificuldades que eu estou tendo e por que eu não contribuo nessa relação? Se honestamente, do ponto de vista emocional, essa relação, esse companheiro é importante na minha história de vida. É uma atitude presunçosa? Atitude de submissão? Há amor? Porque quando há amor, o amor não gera angústia, o amor não gera medo, o amor não gera insegurança. Um amor verdadeiro não gera nada disso. O problema é quando a gente compara o nosso amor com o amor dos outros, aí começa a confusão. O meu companheiro não é igual ao dos outros. O meu companheiro não ia servir para as minhas amigas. Eu tenho que pensar quem é ele na minha história de vida. Falta muita honestidade emocional nas nossas relações e por isso a gente comete muitos erros. A gente ouve mais o ego imediatista do que o eu. O eu não é imediatista. Ele tem valores definidos. Ele tem projetos de longo prazo. Ele sabe onde ele quer chegar. Ele sabe a bagagem que você tem e as ferramentas que você pode chegar, você pode utilizar. Portanto, ele olha e pergunta: essa relação, qual a bagagem que ela vai trazer na minha vida e no meu processo evolutivo? Vale? Se vale, eu vou fazer o possível para corrigi-la, para me posicionar bem dentro desta relação.
para não disputar poder, mas para disputarmos afetos que vão ser acrescidos na nossa vida, né? Portanto, a gente tem que entender que sempre, e na nossa vida do dia a dia dessa personalidade, às vezes a gente não para ouvir a consciência. E o ser essencial, ele mora dentro de mim, na minha consciência. E é isso que eu tenho que aprender a acessar. A gente vive tanto do automatismo, do imediatismo, de hábitos, que às vezes não são nocivos, não, gente, mas nos nossos afetos, nas nossas relações, na posição de certas escolhas na vida, a gente tem que acessar a consciência. Ali mora o nosso ser essencial. Ali mora a grande parte das nossas virtudes. Ali mora uma bagagem que traz as experiências de todas as minhas encarnações, das conquistas positivas que eu tive nas minhas encarnações. E se eu parar para ouvir o silêncio da minha consciência falar, eu farei boas escolhas. Não escolhas egóicas, mas escolhas conscienciais, que me trarão algo que todo mundo busca, que é a paz interior. Então, nesse livro, ele fala: falta domínio nosso sobre a nossa consciência. Precisamos aprender a nos concentrar para ouvir o nosso interior. Estamos muito destreinados para isso. E acabamos nos deixando envolver por emoções muito frágeis, muito fracas, muito transitórias. Sinceramente, eu pergunto a cada um de vocês: vocês são emocionalmente honestos? Vocês jogam limpo com vocês mesmos quando se trata das suas emoções? Ou você diz que isso, eu sou assim mesmo, isso é um descontrole que não tenho como resolver? Tem como resolver, sim. A gente precisa entender e saber qual é o sentimento que está vivendo. É raiva? É tristeza? É inveja? O que eu sinto? Posso não saber a causa, posso não entender o porquê, mas o que eu estou sentindo? No que isto me abala e como eu posso fazer para aliviar, né? Se nós analisarmos o porquê das nossas emoções indesejadas, nós podemos evitá-las. Nós podemos evitar fazer escolhas tão atrapalhadas. Quando deixarmos que o nosso orgulho, quando nós deixamos que essas emoções egóicas, como o nosso orgulho, falem mais alto, a gente está sempre buscando um culpado para aquilo que nos acontece. Mas o que se passa na minha vida não tem culpados, tem inexperiência. Os meus erros são a inexperiência do meu ego, das minhas subpersonalidades, em que eu não tenho a paciência e a calma de ouvir o ser essencial, a minha consciência, que é banhada pela centelha divina. E é isso que a gente tem que acreditar. Por isso, a importância de nós nos mantermos mais conscientes e responsáveis pelas nossas atitudes. Não há culpados, nós somos os responsáveis. E ele termina um trecho que ele diz: a consciência, o eu, o ser essencial, voz que fala dentro da sua cabeça, esse olho que observa você o tempo todo, a sua consciência não se confunde com as suas emoções. Ela sabe exatamente o que você está sentindo. Mas, para isso, eu preciso acessá-la e ouvi-la. Uma boa noite a todos vocês, que a nossa consciência possa falar mais alto, para que a gente possa aproveitar mais as nossas encarnações de uma forma que o nosso processo evolutivo se acelere, porque já é hora, né? Eu não sei quantas encarnações nós aqui, como grupo, devemos estar mais ou menos todo mundo no mesmo nível, né? Quantas nós já tivemos? Quantas coisas repetidas? Tenho certeza que a maioria dos erros de hoje são extremamente semelhantes
aos erros das minhas subpersonalidades que eu já vivi, isso por não ter a paciência de sentar e ouvir a minha consciência. Uma boa noite a todos, uma boa semana. Vamos então para os passes.